Efésios capítulo 5, a partir do verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora eras treva, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quanto reprovada pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andéis, não como nércio, e sim como a sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Verso 14, irmãos. Penso que não há um verso tão real para nós. Igreja do Senhor, comprada com o sangue precioso de Cristo. Mas esse verso parece que precisa entoar nos nossos corações. Diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Como esse verso precisa sair da palavra e chacoalhar nós. Desperta, igreja do Senhor, porque a volta do Senhor está iminente, né? E não há um anseio da igreja pela volta do seu Senhor, né? A igreja, no modo geral, no mundo todo, está adormecida, né? E o Senhor está voltando. O Senhor está dando a última chance, né, para que nós, igreja do Senhor, possamos despertar, para que Ele possa vir, para que Cristo possa realmente nos iluminar. Irmãos, na quarta-feira passada, nós estivemos lendo duas porções da palavra e o Senhor trabalhou muito em nós sobre essa questão: desperta. Os irmãos que não vieram e tiveram a oportunidade de ouvirem a ministração, né, está gravado. O Senhor nos falou muito ali em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, a igreja de Laodiceia, né? E aquela igreja ali, irmãos, ela representa o nosso tempo, o final. Foi a última igreja que o Senhor, então, exortou ali naquela passagem. E ela chama muita atenção, porque o Senhor chega para aquela igreja e diz para ela: você não é nem quente e nem frio. Não, você não é nem quente, você é morna, né? Você não é nem quente nem frio. Porque você é morna, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E aí ele diz: você diz que você é rica, você não precisa de nada, você está abastada. Mas aí o Senhor diz: eu digo que tu és pobre, miserável
e cega. Então o Senhor dá um conselho para aquela igreja. O Senhor dá um conselho a ela: aconselho-te que de mim compres 3 coisas. O Senhor falou ali: ouro, vestiduras brancas e colírio. Então nós pegamos essas três figuras que o Senhor nos colocou. Então a gente foi a alguns textos para ver aquilo que representava ali, porque aquela igreja era a igreja do Senhor, né? A igreja comprada pelo sangue de Cristo, mas ela estava tão misturada com o mundo que ela não precisava de nada, né? E a gente vê hoje essa natureza dessa igreja de hoje, tempo que nós vivemos, né? A igreja ela está tão farta em si mesma, em construção, em obras, que o Senhor está pelo lado de fora. O Senhor da igreja está pelo lado de fora, o dono da igreja está pelo lado de fora, e o Senhor diz: eis que bato, né? Então ele fala ali desses 3 elementos que ele diz, ó: ouro, fala da natureza de Deus; vestiduras brancas, fala das vestes, da obra de Cristo em nós, da justiça de Deus que Ele executou em Cristo Jesus e nos deu; colírio, para que nós possamos ver o reino de Deus. Então quando nós começamos a ver o reino de Deus, o que vai acontecer conosco? Nós vamos ver que nós precisamos de uma mudança para nós entrar nesse reino de Deus. Nós precisamos da obra redentora de Cristo, né? Então esses elementos, então nós fomos em vários textos, e eu aconselho que os irmãos ouçam para que nós possamos acompanhar, porque hoje o Senhor não vai aliviar o nosso coro, não. Ele vai continuar nos exortando, sim, porque Ele diz para aquela igreja, para aquela igreja apóstata, dizendo assim: eu amo e disciplino a quanto amo. 7 igrejas ele escreveu. Filadélfia, o Senhor não teve nenhuma repreensão para aquela igreja, né? Aquela igreja estava aprovada, mas foi para aquela que estava menos aprovada, aquela que o Senhor disse assim: eu estou a ponto de vomitar na minha boca, que Ele diz: eu disciplino aqueles que eu amo. O Senhor está nos disciplinando porque Ele nos ama. Ele não quer ver nós perdidos, Ele quer que nós reinamos com Cristo, né? Algo interessante ali, o Senhor disse assim: arrepende-te, e aí Ele diz: disciplino porque eu os amo, né? Parafraseando, e aí Ele diz algo interessante: eis que estou à porta e bato, né? Ele está à porta batendo. O Senhor da igreja está pelo lado de fora, batendo, mas Ele não desiste, né? E aí Ele diz assim: ao vencedor darei sentar comigo no meu trono, porque eu venci e me assentei no trono de meu Pai, juntamente com meu Pai. Então, irmãos, como nós precisamos, e como a gente vê o quanto nós precisamos que o Senhor nos auxilie. E aí nós fomos para Mateus capítulo 25, também falando da igreja, né, das 10 virgens, aquela parábola das 10 virgens, 5 nércias e 5 prudentes, né? Então elas adormeceram, creram no Senhor, adormeceram, né, e morreram no Senhor. Quando o Senhor voltou, elas foram despertadas. Então as nércias, elas levantaram, elas tinham suas lâmpadas, porque quando nós cremos no Senhor, nós recebemos luz do Senhor em nós, mas nós precisamos do combustível para que essa luz se mantenha, e o combustível é o Espírito Santo, né? Que vai revelar Cristo, vai nos iluminar a pessoa de Cristo em nossos corações, né? E aí aquelas nércias, elas levantaram
mas as lâmpadas delas estavam se apagando, né? E aí elas dizem para as prudentes: dá-nos o vosso azeite, porque as nossas... Aí elas dizem: não podemos dar do nosso azeite, para que não nos falte para nós. E elas levaram, as 5 prudentes levaram azeite nas vasilhas, quanto que as nércias nem vasilhas tinham. O texto não diz para elas tinham vasilhas, porque elas não tinham depósito, né? E o azeite na Bíblia representa o Espírito Santo, né? A vasilha ali é a alma delas, o corpo delas, que estavam cheio do Espírito Santo, né? Então elas tinham depósito para então reinar com Cristo. Então aí quando as nércias saem para comprar o azeite, o que acontece? O noivo chega e elas entram para as bodas do Cordeiro, reinando 1000 anos com Cristo, e as nércias ficaram pelo lado de fora, né? As prudentes, então elas puderam se assentar com Cristo e reinar, né? Irmãos, nós, cristãos, se nós estivermos maduros em Cristo, se Cristo estiver formado em nós, quando o Senhor voltar, Ele vai estabelecer o reino dele aqui nessa terra. E nós reinaremos durante 1000 anos com Ele, né? Então nós vamos ter que ter Cristo formado em nós, porque se nós não tiver Cristo formado, nós não vamos reinar com Ele, porque nós vamos reinar com essas nações que estão aí, né? Então nós vamos ter que estar tão semelhantes a Cristo, que a mente dele vai estar sendo imprimida em nós, né? A mente de Cristo está sendo imprimida nos cristãos de hoje, né? E Satanás está imprimindo a mente dele no mundo, né? Será que quando o anticristo se manifestar, e aí ele vai dizer assim: os cristãos, aqueles que confessam a Cristo, não vão poder ter casa no seu nome, não vão poder ter casa, não vão poder viajar, não vão poder ter a mordomia que tem hoje, né? Ou vocês recebem o número da besta e vão ter uma vida tranquila, né? E aí, irmão, nós estaremos numa encruzilhada. Se a mente de Cristo não tiver formado em nós, nós vamos ceder. Nós vamos ceder. Sabe, nós precisamos estar tão... Por isso que o Senhor disse: ó, desperta, ó tu que dormes. Porque o tempo que o Senhor tem para edificar a sua igreja é agora. Porque senão, quando Ele vir reinar, sabe aonde que nós vamos estar? Pelo lado de fora, né? Enquanto aqueles que estiverem maduros reinarão com Cristo, e aqueles que não estiverem maduros vão, como eu falei, irmãos, quando nós cremos no Senhor, quando nós cremos na obra de Cristo, a nossa salvação eterna está garantida. Nada pode mudar isso, porque, irmão, a palavra de Deus, ela é segura. Nós vamos ver o texto depois, mas em Romanos capítulo 11, verso 29, nos diz que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Se nós cremos, nós recebemos o dom da salvação, né? Agora, só que nós temos que perceber, e a palavra está cheia, dizendo assim, que nós precisa Cristo ser formado em nós, porque vai ter um período entre a volta do Senhor e o tempo eterno. Vai ter 1000 anos, onde nós iremos reinar, ou nós vamos ser reprovados pelo Senhor. Mas que quando nós chegar lá na vida eterna, e a Bíblia diz que quando a nova Jerusalém descer do céu, não entrará nada nela impuro, totalmente puros. Então, se nós recebermos
se nós receber Cristo em nossos corações, e nós nos despertar para o Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos ser semelhantes a Cristo aqui, reinaremos com Cristo já nos 1000 anos e eternamente. Agora, se Cristo não ser formado em nós, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser transformados nesse período, mas aonde a Bíblia não relata nada sobre isso. Ela relata assim que nas trevas exterior, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então será um período terrível, mas que quando nós chegarmos, se nós formos pelo lado de fora, quando nós chegarmos lá, nós estaremos puros para entrar na Nova Jerusalém. Mas olha o sofrimento que vai ser, que a Bíblia não relata como que vai ser somente, e nós vamos ver algo sobre isso nesta noite. Então, irmãos, praticamente nós falamos na quarta-feira bem esmiuçado sobre essa questão, né? Que nós devemos receber Cristo e Cristo ser formado em nós aqui nessa terra, para que nós possamos então reinar com Ele, né? Vamos ao nosso texto que nós lemos de Efésios capítulo 5. Vamos ler algumas coisas aqui nesse texto. Ele fala assim: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Então o texto já começa chamando a nossa atenção. Irmãos, impudicícia e toda sorte de impureza é o que mais há no meio da igreja nesses dias atuais. Nós não podemos negar isso. Por isso que nós precisamos da graça do Senhor, e Ele diz, isso não pode haver no nosso meio. E aí ele segue no verso 4, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus, né? Então veja a lista e vamos olhar para o nosso coração. Nós não podemos negligenciar essas coisas, porque isso acontece. Olha o verso 6: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que chama a atenção aqui é sobre os filhos, né? Não é sobre o mundo, não. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Que desobediência? Temos a lista aqui em cima. Aqueles que falam conversação torpe, aqueles que conversam, os idólatras. Mas eu não adoro o santo. Muitas vezes nós adoramos o nosso filho, muitas vezes nós adoramos a nossa casa, muitas vezes nós adoramos o que é adoração? É quando você coloca algo acima de Deus, né? Algo acima de Deus, você está idolatrando aquela situação, e o Senhor diz, eu em primeiro lugar, né? Então, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E qual é a ira de Deus? Lá em Apocalipse, que nós lemos, o Senhor dizendo assim: eu disciplino a quantos eu amo, né? Então Ele está nos disciplinando, Ele vai trazer dificuldades para as nossas vidas, para que então nós possamos se voltar a Ele. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora eres treva. Veja só, quando nós não críamos no Senhor, nós estávamos em treva, nós vivíamos nesse mundo tranquilo,
cometia pecado e era normal, né? Agora não, agora nós somos luz no Senhor. Agora ele fala assim: porém agora sois luz no Senhor, andais como filhos da luz, né? E o que é um andar como filho da luz? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Isso aí não é atributo nosso, porque nós éramos trevas, nós não tínhamos nada de bondade. Nosso natural não tem nada de bondade. Nosso natural não tem nada de justiça. E o nosso natural não tem nada de verdade. Agora, quando nós recebemos Cristo, nós recebemos os atributos de Cristo, né? Aí nós começamos a ter bondade, porque o Senhor é misericordioso e nos enche de bondade, de verdade, né? E de justiça. E aí tem o verso 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Provando sempre aquilo que é agradável ao Senhor. Irmãos, o que é agradável ao Senhor? Uma vida de gratidão. Aí a Bíblia diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, né? Então muitas vezes são coisas ruins para nós, mas será que nós estamos provando essas coisas e adorando o nosso Senhor, né? Para que Ele seja glorificado? Nós só podemos, e tem um outro sentido também, provar o Senhor e ver de como o Senhor é bom, né? O verso 11: e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andeis, não como nércio, e sim como a sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, irmão, não precisa nem explicação, somente nós lendo. Portanto, veja prudentemente como nós estamos andando. Será que nós estamos agradando ao Senhor? Será que a nossa conduta está sendo conveniente com aquilo que Cristo aprova? Será que aonde eu estou indo, o Senhor me aprova de eu estar nesse lugar? As minhas conversas, será que o Senhor está contente com elas, né? As redes sociais hoje é um meio tão rápido. Será que as minhas conversas na rede social hoje, eu posso levar elas e apresentar ao Senhor e Ele aprovar essa minha conversa, né? Então, irmão, nós precisamos ver como é que nós não andando como nércio, e sim como sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo? É você aproveitar o tempo que você tem. Muitas vezes que você vai conversar algo que não é conveniente, você remir o tempo, é você buscar a mente do Senhor. É você estar aos pés do Senhor, buscando Ele em todo o tempo, né? Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor nos ajude. Só desse texto aqui o Senhor já tem muito que descer além em nós. Mas vamos a mais um texto, mais uma parábola. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. A partir do verso 14. Parábola dos talentos. Aqui nós vamos ter que buscar do Senhor algo para que realmente o Senhor trabalhe em nossas vidas. Um texto um pouco longo, mas eu quero pegar alguns pontos aqui para nós lermos.
partir do verso 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e o ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, se entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juro o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Algo interessante, o Senhor aqui então chama seus servos, 3 servos, né? 3 servos dele, e esses servos então ele dá 5, 2 e 1. E aí o texto, o verso 15 fala assim: a um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1, e cada um segundo a sua própria capacidade, né? Então o Senhor não deu esses talentos além da quantia, além daquilo que seria difícil para que esses servos cumprissem. E o que chama atenção aqui é que se ele deu 5, ele vai requerer 5. Se um desses servos, se esse servo que ganhou 5 chegasse: Senhor, eu consegui ganhar 4, irmãos, com certeza seria reprovado, né? Mas então o Senhor chama atenção, porque aquilo que Ele nos dá, Ele nos capacita, certo? Quando nós cremos na obra de Cristo, quando nós somos filhos de Deus, nós recebemos. O Espírito Santo nos dá talentos, nos dá dons, para que nós possamos exercer. Agora, exercer aonde? Na igreja, né? Na igreja. Nós não recebemos dons do Senhor para o mundo. Nós recebemos dom para a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios é muito claro, né? Lá o Senhor deu alguns homens dom para aquela igreja, de Efésios capítulo 4, né? E aqueles homens dons era para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço. Até quando? Até que todos chegassem à unidade da plenitude de Cristo. Talentos, dons de Deus para a igreja, é para servir para a igreja, né? E porque nós, quando recebemos, tem vários dons lá, né? Dom de profecias, dom de poderes, que são as curas, o discernimento de espírito, né? Então, são vários dons, né? E a profecia, nós, como, por exemplo, cada um recebe, agora todos nós temos o dom de profecia. Profecia é ler a palavra. Todos nós temos o dever de evangelizar, de falar a palavra para as pessoas, né? Todos nós. Alguns o Senhor vai dar com evidência para quê? Para a igreja. Isso é especial para a igreja, porque se nós formos ver ali em Efésios, aqueles homens ali, foi para a edificação da igreja, para que aqueles irmãos não andassem, não fossem dispersos pelos rudimentos do mundo, pela vontade dos homens, mas que eles tivessem Cristo realmente como seu foco, porque aqueles irmãos mais velhos que o Senhor deu, então estariam ensinando, exortando, né? Então, segundo a capacidade de cada um. Então, aqueles que recebeu 5, granjeou outros 5. O que recebeu 2, granjeou 2. E o Senhor colocou no mesmo patamar. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocar-lhe. Entra no gozo do teu Senhor, né? Aí é o que recebeu 1, se ele tivesse granjeado 1, ele receberia o mesmo elogio. Entra no gozo do teu Senhor, né? Desfrutariam da presença de Deus, né? Reinariam, esses aqui, quando eles foram aprovados, eles foram reinar com Cristo. Estariam na presença de Deus. Por isso que ele diz: tu foi fiel no pouco, agora eu te colocarei sobre o muito, agora você vai reinar comigo, né? E é isso que o Senhor está falando conosco hoje. Então, quando nós cremos, nós recebemos talento para desenvolver. Como que nós vamos desenvolver, né? A maioria de nós não temos, nós temos muita desculpa. Engraçado que esse que não granjeou nada, ele chegou para o Senhor no verso 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Mais incrível aqui que ele conhecia o Senhor. Ele sabia que aquele Senhor era firme, né? Assim como nós. Irmãos, tem muita situação que nós questionamos Deus, ou nós queremos se desculpar diante de Deus. Por quê? Porque nós não queremos assumir o papel que o Senhor tem para nós, o dom que o Senhor tem para nós edificar, né? E o Senhor disse assim, tem uma parábola do joio e do trigo, né? Então o Senhor semeou o trigo e veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Então começou quando nasceu, os servos do Senhor perceberam e disse: então aí vamos arrancar, Senhor? Não, deixa crescer junto, porque o joio ele vai servir para manifestar o trigo, para proteger o trigo, né? Porque o trigo vai estar no meio deles ali, então vai estar protegido de muita situação, e o trigo vai se manifestar no meio deles. Por quê? Por que o Senhor fala isso?
né? A gente vê isso aqui, ó. Eram 3 servos, tinham o seu senhor, e então um ali foi negligente, né? E o Senhor deixou no meio deles, para que então os outros fossem manifestados. E às vezes a gente vê assim, por que há tanto atrito no meio da igreja? Por que há situações no meio da igreja? O Senhor muitas vezes permite isso. Para quê? Para ver se há perdão, para ver se há amor, né? Para ver se não há contenda entre um e outro, né? Como o Thomas sempre fala, né? Parece que nós somos nós somos tipo porco espinho, onde nós não podemos nos encostar um no outro, que dá ferroada, né? Mas o Senhor, então, Ele vai querer que nós estejamos bem próximos. Como que nós vamos ficar próximos um do outro? Com tantos espinhos que nós temos, né? Então nós vamos ter que ir se ajeitando, tirando um para cá, ajeitando, para que nós possamos nos encostar um no outro, para que o amor possa se manifestar, né? Então o Senhor, Ele vai deixar muitas vezes o joio para que o trigo se manifeste, né? Então ele vai chegar uma hora que ele vai peneirar, né? Ele vai peneirar para ver quem é que está provado, quem é que está firme no Senhor, né? E aí então nós possamos ser manifestado com o Senhor. Vamos ver o texto de Romanos. Romanos capítulo 12. Vamos ler alguns. Romanos 12, a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dado, digo cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja só, não pense de si mesmo além daquilo que convém. O que é pensar além? Mas se eu tivesse a sabedoria do Robson para pregar, puxa, se eu fosse igual, se eu tivesse a sabedoria do irmão Romeu, eu pregaria com certeza, né? Segundo a medida, e aí ele fala assim, não pense assim mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então eu preciso buscar do Senhor a minha medida. Lembra-se, talentos foi 5, 2 e 1. Segundo a capacidade de cada um deles. Então eu tenho uma capacidade, eu tenho uma medida. O irmão Moisés tem outra medida. Agora eu preciso ser fiel na minha, e Moisés precisa ser fiel 100% na dele, e eu 100% na minha. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, nos fala assim, que nós somos cooperadores com Cristo, né? Não é Cristo num lugar e nós somos cooperador com Ele. E o que é isso? Cristo faz 100% e nós fizemos 100%, né? Porque nós somos cooperadores com Ele. Então a medida que Cristo deu para mim, eu preciso ser fiel nela. Eu preciso me debruçar na palavra, remir o meu tempo, para que eu possa descobrir aquilo, para que eu possa ter comunhão com o Senhor, para que Ele me capacite a ser fiel naquela medida, né? E assim cada um de nós. O Senhor nunca vai requerer, se um daqueles irmãos, se um daqueles
daquele que recebeu 5 talentos, ou que recebeu 2 talentos, se o que recebeu 5 tivesse granjeado 6, irmãos acham? Seria reprovado, porque teria um talento ali, que não era dele, não era do Senhor não, seria um talento ali na força, seria um talento na força daquele servo, aonde o Senhor não aceitaria. Então o Senhor só vai aceitar aquilo que Ele nos der, nenhum a mais, nenhum a menos. Se tivesse granjeado 4, seria reprovado, porque o Senhor deu os talentos e deu a medida e deu a capacidade, porque a capacidade não é nossa, a capacidade é do Senhor. Como que nós buscamos isso? Né? Os irmãos podem ir ali para estudar um pouco aquele texto de Atos capítulo 13, aqueles irmãos que estavam ali em Antioquia. O que estava acontecendo com aqueles irmãos? Eles estavam jejuando, orando, buscando a mente do Senhor, né? E aí então eles puderam ouvir o Espírito Santo dizendo: separai-me, pois, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então eles estavam buscando a mente do Senhor. Irmãos, ali tinha sábios, ali tinha pessoas capacitadas, mas o Espírito Santo disse: ó, separe-me, Barnabé e Saulo, eu quero usar eles para a glória do Senhor, né? Filipe, um servo que foi chamado para servir as mesas em Atos 6, né? Um servo que foi separado, cheio do Espírito, para servir as mesas, né, das pessoas que estavam reclamando com os apóstolos, né? E aí o que aconteceu com Estevão? Com Felipe. Felipe, após sair de Jerusalém, ele foi para Samaria, e ali ele fez uma revolução em Samaria, né? Ele fez um alvoroço ali em Samaria. Então ele curou, ele fez prodígios, e ele era um servo que servia às mesas, né? Então o Senhor foi capacitando, e quanto mais dependia, então quanto mais nós dependemos do Senhor, o Senhor vai nos capacitando. É para falar? O Senhor diz: quando você chegar diante dos reis, falando para Paulo, você não se preocupe com o que você vai falar, porque eu te colocarei palavras na sua boca. Ah, então tá bom, eu vou chegar aqui na frente, o Senhor vai me colocar. Irmão, se nós não... O que é a palavra que o Senhor vai colocar na nossa boca? É a comunhão que nós temos com Ele. É nessa comunhão que Ele vai mostrar, Ele vai falar quem Ele é, quem somos nós, como eu preciso depender dEle, como eu preciso buscar a mente dEle para chegar aqui e falar sobre Ele, porque tudo que... Se eu não estiver preparado, o que vai acontecer? Pessoa que não estiver preparado para falar do Senhor, ela não vai falar do Senhor, ela vai falar de si mesmo, né? Porque não vai ter argumento. Então quando nós vamos para o Senhor, por isso que a capacidade é segundo a capacidade que Deus repartiu a cada um. Aí o verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, né? Assim também nós, com quantos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dado. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém? Então, irmãos, veja só, cada dom aqui que o Senhor coloca é para fazer na dependência do Senhor, né? Então tem vários ministérios, tem várias situações, tem vários serviços, tem o governo, né?
Então, irmãos, como nós precisamos. Antes de nós avançar, eu quero ler o verso aqui em Romanos mesmo, capítulo 11, o verso 29, o texto que eu citei antes. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus tem uma corrente muitas vezes que fala assim: você se arrependeu, você está salvo. Você pecou, você está no inferno. Você não se arrependeu, você está no inferno. Você precisa se arrepender para você sair do inferno. Irmãos, dá uma pressão tão grande na mente. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não pregar a palavra, você vai para o inferno, né? Então, é uma pressão. Então, irmãos, a palavra é muito segura. Se Deus nos chamou e nós cremos na obra de Cristo, né, nós seremos salvos eternamente. Mas isso não... E aí, com tudo que nós estudamos, não fala que é para nós levar uma vida do jeito que nós queremos aqui. Porque nós fomos salvos, nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos escravos de Cristo. Sendo escravo de Cristo, nós vamos reinar com Ele. Seremos dele eternamente, né? Então esses 1000 anos nós vamos, conforme nós sermos semelhantes a Ele, nós vamos ganhando galardões, que é aquilo que nós obedecemos ao Senhor. Nós vamos poder estar mais e mais próximos de Cristo, né? Mais e mais próximo dele, porque quanto mais de Cristo nós recebermos, mais semelhantes a Ele nós ficaremos, né? Aqui mesmo em Romanos capítulo 9, capítulo 8, aliás, verso 28, fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, né? E aí ele fala assim: porquanto ao que de antemão conheceu, também nos predestinou, né? Se nós conhecemos ao Senhor, nós cremos no Senhor, Ele nos predestina para algo. E qual é esse algo? Predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós cremos no Senhor, como Ele diz lá, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quando nós recebemos o dom da salvação, nós somos predestinados a ser semelhantes a Cristo. Não na imagem, mas nos dons de Deus, de Cristo. Quais são os atributos de Cristo, né? Lá em Gálatas tem alguns deles. Fala assim que os dons do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então, irmãos, esses são os atributos que o Senhor vai nos dar, vai nos dando conforme nós vamos andando com Ele. Nós vamos poder ter amor porque nós não temos amor. Nós vamos poder perdoar porque Ele, o perdão é dele. Então, irmãos, como nós precisamos, por isso que quando Ele chega lá no texto que nós lemos de Mateus 25, nos talentos, quando Ele chega lá no final, Ele diz assim para o servo: porque você foi negligente, tira o talento que era para você e dá para aquele que tem 10, né? E ele, então, aquele que tem, terá em abundância. Agora aquele que não tem, até aquilo que tem vai ser tirado.
E agora lança esse servo, né? Servo para as trevas exteriores. E ali haverá choro e ranger de dentro. Os dois, os que recebeu 5 e os que recebeu 2, que granjeou 5 e 2, entraram para as bodas do Cordeiro. E aquele outro ficou do lado de fora. E o que a Bíblia fala para nós, se nós ficarmos pelo lado de fora, é que haverá choro e ranger de dentes. Mas ele não tirou daquele servo a posição de servo. O Senhor não tirou. Você lança esse servo para o lado de fora, né? Então ele não poderia ser desclassificado de servo. Ele continua sendo servo, só que ele ficou pelo lado de fora. E nós podemos correr esse sério risco de, no reino milenar, nós ficar pelo lado de fora, né? Que o Senhor nos socorra. Vamos a mais um texto, irmão, para nós encerrarmos. 1 Coríntios, 1 Pedro, aliás. 1 Pedro, capítulo 4. O verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criterioso e sóbrio, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com o outro, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Veja só, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, certo? Se você for servir o Senhor, você só sirva na força de Deus, na força que Deus te der. Não vá querer ir além, ou também não fique aquém. Como que eu vou saber isso? Como que eu vou saber se essa medida minha é a do Senhor? Só tem um jeito: comunhão, oração, comunhão com o Senhor, diante do Senhor, né? Aí vamos um pouquinho mais. Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque se nós fizermos na nossa força, nós não vamos glorificar a Deus, né? Nós não vamos glorificar a Deus se nós fizermos algo por nós mesmos. Por isso que nós só podemos receber conforme nós temos comunhão com Deus. Fora disso, nós vamos ficar infrutíferos. Fora isso, nós vamos ouvir do Senhor e não vamos ter coragem para se dedicar a Ele. E como é que eu ouço o Senhor se eu tenho tempo com Ele, né? Como é que eu consigo conhecer Deus? Se eu dedicar tempo, se eu tiver tempo com Ele. Sabe, irmãos, muitas pessoas falam assim: eu vou jejuar, fazer um propósito com Deus aqui para jejuar. A palavra jejum, ela tem um significado de comunhão. Irmãos, se eu vou jejuar 3 horas por dia, né? Eu só vou tomar café, eu não vou tomar café, eu só vou almoçar. Mas aí eu levanto de manhã,
vou trabalhar. Muitas vezes nesse meio tempo eu acabo brigando, fazendo algo que não é conveniente. Que jejum é esse? Né? O jejum que a Bíblia diz é eu estar com tanta comunhão com o Senhor, que se eu parar aquele tempo para me alimentar, eu vou perder essa comunhão. Né? Moisés, o Senhor Jesus 40 dias no deserto. Moisés, 40 dias, né? Sem comer e sem beber, na presença de Deus. Eu penso que ele não tinha nem tempo para sair, para querer, ele não tinha nem lembrado de se alimentar. Por quê? Porque Deus era o alimento dele, né? E a gente muitas vezes não tem esse tempo com o Senhor. Não tem. Então, como que nós vamos conhecer o meu lugar? Como que eu conheço o meu lugar no corpo de Cristo? Né? Não é orando, pedindo para um irmão orar. Não é eu buscando orientação de como eu vou. Só tem um meio. Eu preciso ter comunhão com Deus, para que o Espírito Santo fale a mim. E sabe quando o Espírito Santo falar a mim e eu for exercer a função que Deus me deu, a igreja vai testificar. Vai ser natural. Né? É natural. O Senhor me dá e eu vou executar e a igreja vai reconhecer. Naturalmente, sem força, sem atropelo, né? Para a glória do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos.